Quais direitos foram violados? Me fizeram essa pergunta devido à condenação da empresa concessionária da linha amarela do metrô de São Paulo ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. Ela utilizava totens publicitários nas estações do metrô que faziam a detecção da imagem e o reconhecimento das impressões faciais das pessoas. Aliás, eu gravei um vídeo sobre isso, abordando pontos relativos à proteção de dados pessoais que não foram explorados no processo, pelo menos pelo que deu para depreender da sentença. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, ele está integralmente no meu canal do YouTube. Quais os dados violados? A pergunta não é bem essa. Em direito, é muito importante fazer as perguntas certas para se obter as respostas que podem ajudar a solucionar os conflitos. Mas vamos por esse caminho. Para responder essa pergunta, vamos relembrar qual é o bem jurídico tutelado. Aqui, o bem jurídico tutelado é a autodeterminação informativa, o direito de cada titular ter o controle sobre o uso que se fazem das informações que lhe dizem respeito. É o próprio titular quem deve definir quem, como, quando e por que podem utilizar as suas informações pessoais, salvo as hipóteses em que a lei, em determinadas situações, outorga a ela própria uma autorização legal para que seja realizado o tratamento de dados pessoais, dispensando então o consentimento do titular. Neste caso específico, fazia-se a detecção da imagem das pessoas com a captação de diversas características delas sem que elas tivessem autorizado. Os dados que conduzem ao reconhecimento facial de uma pessoa são dados biométricos, e dados biométricos são considerados pela LGPD dados sensíveis. São dados que apresentam um potencial de lesividade maior que os dos outros dados considerados dados comuns. O tratamento de dados sensíveis exige o consentimento do titular. Essa é a base legal primeira, podendo-se utilizar outras bases legais que a lei faculta, mas somente quando elas se mostrarem indispensáveis para se alcançar a finalidade pretendida, que tem que cumprir todos os requisitos, inclusive o da legitimidade. Mas a coleta dos dados sensíveis dos usuários do metrô, da linha amarela do metrô de São Paulo, então, se fazia sem o seu consentimento. Então, a empresa realizava um tratamento de dados pessoais sensíveis, sem base legal, sem autorização nem do titular, nem da lei. Os direitos assegurados pela LGPD aos titulares de dados não se resumem ao elenco disposto no seu artigo 18. Esse artigo ele é muito comentado porque tratam-se de direitos que o controlador precisa implementar na realização das operações de tratamento de dados pessoais. Ele precisa criar, desenvolver e implantar mecanismos que possibilitem ao titular dos dados o exercício desses direitos arrolados no artigo 18. Mas há outros direitos dos titulares de dados dispostos ao longo do texto legal. Mas, independentemente da base legal utilizada para o tratamento de dados, a lei assegura ao titular o acesso facilitado às informações relativas ao tratamento que é feito dos seus dados de forma clara, adequada, ostensiva, e a lei elenca no artigo 9º um rol de informações que devem ser prestadas, mas que não é exaustivo. Cada caso concreto é que vai determinar se há outras informações que devam ser prestadas ao titular como forma de cumprimento do dever de lealdade e do dever de transparência do controlador. No artigo 9º, a lei determina que devem ser informados ao titular a finalidade, a forma e o tempo de duração do tratamento, a identificação do controlador e o seu canal de contato, se há compartilhamento de dados, para quais finalidades e quais as responsabilidades de cada agente de tratamento de dados envolvido nessa operação. E ainda, o controlador precisa informar o titular dos direitos assegurados no artigo 18. Quando o tratamento de dados é realizado com base no consentimento, essas informações são prestadas ao titular previamente, como forma dele ter condições, inclusive, de consentir ou não. Muitas empresas utilizam a política de privacidade para este fim. Então, remetem o titular dos dados para a leitura da política de privacidade previamente ao consentimento com o tratamento dos seus dados.
Quando o tratamento é realizado com outra base legal, que não o consentimento, o controlador, por iniciativa própria, precisa fornecer estas informações ao titular dos dados. No Regulamento Europeu de Proteção de Dados, há uma disposição semelhante. O regulamento dispõe sobre as informações que devem ser prestadas pelo controlador ao titular dos dados, quando estes dados são coletados na presença deste titular, e as informações que devem ser prestadas quando a coleta não se faz na presença do titular dos dados. Uma vez que a LGPD é inspirada no Regulamento Europeu, percebe-se que há uma correspondência nessa positivação do artigo 9º com essas disposições que eu citei do RGPD. E isso faz todo sentido, porque se um titular dos dados não sabe, sequer tem conhecimento de que os seus dados estão sendo utilizados por terceiros, como ele poderá exercer o controle sobre o uso desses dados? Como ele poderá exercer o seu direito à autodeterminação informacional? O controlador tem o dever de informar ao titular dos dados que está utilizando os seus dados e de que forma realiza esse tratamento de dados. O RGPD ressalva a impossibilidade do controlador comunicar ao titular dos dados a realização do tratamento. Mas quando for esse o caso, isso precisa ficar muito bem registrado para que o controlador possa futuramente se desincumbir do seu dever de prestação de contas. Logo, o titular dos dados tem direito à realização do tratamento dos seus dados de forma segura, em conformidade com a LGPD, ou seja, que o controlador, nas operações de tratamento dos seus dados, cumpra os princípios que orientam a atividade de tratamento de dados pessoais e implemente medidas e mecanismos que possibilitem o exercício por parte dele dos direitos que lhe são assegurados no artigo 18. Mas também tem o titular dos dados o direito a que o controlador realize o tratamento dos seus dados em conformidade com todas as disposições da LGPD, seja quanto aos requisitos para a validade do consentimento, seja quanto à adoção das medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os seus dados de acesso desautorizado ou uso ilícito, enfim, tem direito a que seja observada toda a disciplina da proteção de dados pessoais na realização do tratamento dos seus dados. A lei assegura a todas as pessoas a titularidade dos seus dados pessoais. Então, o cumprimento por parte do controlador das disposições da LGPD é uma forma de assegurar ao titular dos dados que ele possa exercer a titularidade dos seus dados, exercer o controle sobre o uso que é feito dos seus dados pessoais. Mas por que eu iniciei dizendo que aquela não era bem a pergunta a ser feita? Eu me detive aqui ao direito do titular dos dados a ser informado sobre todas as circunstâncias que envolvem o tratamento dos seus dados. Mas, em última instância, sempre que há uso de dados pessoais sem base legal ou em desconformidade com as disposições da lei, tem-se uma violação ao direito à autodeterminação informativa, porque é a LGPD que prescreve as hipóteses em que se pode utilizar os dados de terceiros, em que se pode realizar tratamento de dados pessoais e de que forma. Portanto, a pergunta não vai ser quais direitos foram violados. A pergunta vai ser como o direito à autodeterminação informativa foi violado. Para cada determinação imposta pela LGPD ao controlador, corresponde um direito para o titular dos dados. Por quê? Porque o titular dos dados tem o direito a que o tratamento das suas informações pessoais se faça consoante a prescrição legal. Esse direito à autodeterminação informativa, consagrado pela Constituição Federal, ainda que não expressamente, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, um direito fundamental à autodeterminação informativa, é suscetível de ser violado de diversas formas. Então, a pergunta não vai ser qual direito foi violado. A pergunta será de que forma foi violado o direito à autodeterminação informativa daqueles titulares. Se você gostou desse conteúdo, se achou que ele foi útil, inscreva-se no canal se não tiver inscrito, deixe aqui a sua curtida e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!